E nesse vídeo eu vou te mostrar 10 erros que podem fazer a sua casa parecer barata. Não sei se barata seria tão a palavra, mas talvez não esteja valorizando a decoração aí da sua casa. Olá, se você não me conhece ainda, eu sou a Pamela Minella e por aqui a gente fala sobre o universo da decoração com dicas e inspirações para você. E não é porque é barato que algo vai ser ruim, claro que não. Eu acho que aí vai muito do bom gosto de vocês, de saber encaixar cada peça. Inclusive é legal a gente fazer algumas misturinhas também de alguns itens mais baratos, alguns talvez mais caros, para elevar um pouquinho essa decoração. Tudo precisa de um balanço. E aí, quando eu me refiro a uma decoração barata, talvez seja uma decoração com falta de informação de decoração, que talvez não esteja mostrando a personalidade de quem está morando ali. Pode sim, talvez ser um móvel que seja barato, de magazine, muito genérico, que a gente já cansou de ver por aí e não tem tanta personalidade, que aquela casa seria, de repente, de qualquer pessoa, poderia ser de qualquer pessoa. E não a sua, de fato, sabe? A gente quer uma casa que tenha história, que mostre mais do seu DNA, dos seus gostos, e por isso eu quero mostrar para vocês alguns erros, talvez alguns probleminhas que vocês possam estar caindo aí na decoração de vocês e como vocês podem solucionar isso. Vamos começar falando de um item que tem em todas as casas e apartamentos, que são as paredes. E aí é muito comum a gente ver, por exemplo, todas as paredes da casa branquinhas, sem nenhum quadro, adorno, nada demais, sabe? Fica realmente sem personalidade. Qualquer pessoa poderia estar morando ali, sabe? A gente não vê o DNA do morador nesse espaço. E aqui uma sugestão super simples é fixar quadros. Você não precisa preencher todas as paredes com quadros. Escolhe algumas que faz mais sentido aí na decoração da sua casa, como por exemplo, atrás do sofá, ou numa área que você tenha a sala de jantar ali, a mesa, você pode colocar alguns quadros ali também, em cima da cama, na área do corredor, enfim, tem vários espaços legais que você pode colocar quadro e já vai elevar um pouquinho mais a sua decoração. Se tem algo que tira a continuidade do piso, são as soleiras. Inclusive, a gente vê o piso, por exemplo, todo num laminado e aí tem uma soleira metálica dividindo um ambiente do outro. Isso corta a fluidez do ambiente, a gente vê aquela barra, aquele item que chama a atenção entre um ambiente e outro. Você pode ter uma boa nivelação de piso e aí seguir com o mesmo piso de fora a fora, sabe, no ambiente. Fica muito mais bonito mesmo, sabe? Você não precisa daquele elemento de soleira. Claro que se você for, de repente, fazer a junção de dois pisos diferentes, talvez aí seja necessário você colocar uma soleira. Claro que já existe a possibilidade de você apenas nivelar sem a necessidade de soleira. Mas enfim, gente, evitar colocar soleira quando você tem o mesmo piso, sabe? Então, fazendo, por exemplo, a divisa do corredor para o quarto, você ter uma soleira ali. Geralmente aquelas almofadas impressas, muito estampadas, acabam não valorizando tanto esse espaço. O legal é você trabalhar com as texturas dessas almofadas. Então, ao invés de escolher uma almofada que seja impressa toda coloridona, eu iria para uma bordada, uma coisa que seja com um trabalho mais feito à mão, que talvez tenha essa brincadeira de cores ou padronagem que você queira introduzir na sua decoração, mas que não seja aquele item estampadão, sabe, gente? Que tu vê que é uma coisa impressa, assim, e que realmente não valoriza tanto esse espaço. Então tenta seguir nesses materiais, mais um crochê, um tricô, fazer um mix aqui e ali também com algumas almofadas lisinhas. Você pode até mesmo, se você tem medo na hora de criar essas composições de almofadas, seguir com o mesmo material que tem o seu sofá, você pode seguir também com as almofadas, esse mesmo tecido, se você quer uma decoração mais minimalista, por exemplo. Mas eu já mostrei lá no Instagram. Eu vou colocar aqui o post mostrando como é que vocês podem criar essas composições de uma forma super simples. Então sempre tem conteúdo extra por lá, inclusive se você não me acompanha ainda, é @Pamela_Minella. Eu vou amar te encontrar por lá também. Rodapé de porcelanato ou até mesmo um azulejo, cerâmica, enfim, não fica tão legal. Numa sala de estar, por exemplo, sabe? Não se faz necessário ser de porcelanato. O legal seria você colocar um rodapé de madeira branquinho, sabe? Algo super simples e delicado, justamente para não chamar tanta atenção. E agora eu quero falar de um modelo de mesa e cadeiras muito comum por aí, que é aquele modelo de mesa com uma base de metal prata. Então, o que acontece? Ele não deixa o ambiente tão aconchegante. Esse metal prata
ele nos dá uma sensação de frio e gelado e geralmente não é algo que a gente quer associar na nossa casa. Claro que você vai ter, por exemplo, a torneira, enfim, esses itens de metais no prata, tudo bem, eles são itens pequenininhos que não influencia tanto. Agora você ter a sua área de jantar com aquela mesa que tem aquela base de metal prata e daí todas as cadeiras também nesse metal, sabe? E inclusive em alguns casos a gente vê modelos mais baratinhos que são desse estilo de metal. Eu super entendo que de repente você não tá no momento que queira investir muito num jogo de cadeiras e mesa e tal, que seja, por exemplo, sei lá, de um mármore, que a gente sabe que é uma coisa mais cara mesmo. Tudo bem, gente, hoje vocês já encontram no mercado cadeiras e mesas mais acessíveis, que são de madeira, uma coisa mais simples, sabe? E que fuja um pouquinho daquele metal prata. Eu acho que faz todo sentido aí pra decoração de vocês. Claro que vocês têm que encaixar com o estilo que vocês estão trabalhando aí na casa de vocês, mas eu fugiria desse modelo de mesa com metal prata. Então, se você tem uma janela, é legal que essa cortina vá do piso até o teto, cubra toda a altura dessa parede e não que ela vá meia parede, que você fica com aquela área embaixo assim, meio sem nada, acaba cortando essa parede, sabe? Então a gente tem a área de volume em cima onde tem a janela, embaixo daí não tem nada, sabe? Acaba ficando um pouquinho estranho. É legal você ter essa continuidade, então. Caso você tenha, por exemplo, embaixo dessa janela um móvel, por exemplo, uma mesa de trabalho, ou enfim, tu tem um móvel fixo ali que você não pode puxar para frente. Então, se você tem esse móvel fixo na parede, você pode colocar, ao invés de uma cortina tradicional de tecido, uma persiana. A persiana, sim, não tem problema você colocar apenas na medida ali da área onde tem a janela, mas a cortina de tecido não fica legal, não. E se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, dessas dicas, já aproveita e curte o vídeo, assim o YouTube recomenda mais o meu conteúdo para vocês, né? E também para outras pessoas que se interessam pelo tema, ele ajuda na divulgação. Inclusive, toda terça-feira a gente tem vídeo novo por aqui. Aproveita e se inscreve, ativa o sininho da notificação que sempre tem conteúdo por aqui com dicas de decoração aí para sua casa. E claro que a gente tem que entrar um pouquinho em móveis de Magazine. Não quer dizer que todos os móveis de Magazine são ruins, pelo contrário, eu acho que você consegue encontrar sim móveis que tenham um bom custo-benefício. Por exemplo, se você investir num rack que venha junto o painel, é um problema porque quando você coloca isso no ambiente, você vê essa área delimitada do painel, acaba cortando a fluidez daquela parede, sabe, segmentando, em muitos casos dando uma impressão de ambiente até menor. E que você vê que é uma coisa que parece que você economizou mesmo para esse painel ser pequenininho, sabe? O legal, se você quer investir num painel para televisão, é que esse painel cubra toda a altura da parede, quem sabe até toda a largura também é algo super legal. E se você quer investir num rack de Magazine, ao invés de escolher esse que tem esse combo de painel e de rack, eu escolheria apenas o rack. E aí essa televisão pode ser fixada direto na parede. Você chama um eletricista para ele puxar a fiação, então colocar escondidinha ali atrás da televisão e pronto, sabe? Não se faz necessário ter um painel ali, pode ser um custo a mais que talvez não seja tão necessário nesse momento aí para você. Ah, e evite também aqueles modelos que tem muitas prateleiras, sabe? Acaba enchendo muito essa área. Ao invés disso, coloca só uma prateleira lá no alto, fica super elegante. Você consegue colocar algumas plantinhas ali, super bonito. Mas evita aquelas prateleiras, um monte de prateleira do lado da televisão, sabe? Que sobrecarrega muito essa área. Vamos falar de louça, jogo de louça. Como é que estão os jogos de louças aí da sua casa? O que acontece, tá, pessoal? Com o passar do tempo, quebra uma xícara aqui, quebra um pratinho ali, outra xícara, copo, e a gente acaba ficando com o jogo de louça todo sem par, todo misturado. Então, de repente, tá na hora de você dar uma olhadinha para essa área ali da sua casa e ver o que tá faltando, o que de repente você pode doar e talvez investir num jogo de louça novo e que aí você vai ter todos os pares certinho. Então, gente, não fica legal a gente ter aquele prato de um tipo aqui, de um tipo ali, sabe? Eu sei que é muito comum acontecer isso nas casas, mas se você tá nesse momento que você pode investir um pouco mais e ter um jogo de louça bacana, todo com um parzinho certinho, sabe? Então, esse é realmente um bom caminho. Aí, se você de repente tem uma família grande que acaba quebrando aqui e ali essas louças, você pode escolher um jogo mais genérico pro seu dia a dia, que seja todo branquinho, que você consiga repor essas peças de tempo em tempo, sabe? Sem ter que trocar todo o jogo de louça. Inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários como é que tá o jogo de louças aí da sua casa, se você tá com os joguinhos completos ou se tá tudo misturado, enfim, uns estampados, uns lisos, como é que tá? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. É muito bom você ter uma área
delimitada apenas para o trabalho. Então, se você tem um quarto sobrando aí na sua casa e você pode deixar essa parte apenas para home office, muito bom, maravilhoso. Mas se você tem que dividir essa área de escritório com o seu quarto, por exemplo, ou com a sua sala, então delimite bem certinho, essa área é onde vão ficar minhas coisas de trabalho e eu não vou ficar puxando pro resto da casa, porque senão acaba realmente virando uma bagunça, não valoriza a sua decoração, sabe? Você não se sente tão em casa, tão aconchegante, as coisas ficam muito misturadas mesmo. E por hoje foi isso, pessoal. E já deixa aqui embaixo nos comentários como é que tá o jogo de louças aí da sua casa, que eu fiquei curiosa, hein? Eu vou ficar olhando os comentários de vocês. Um beijo e tchau!